Olá, pessoal! Bem-vindos ao Improvisando por Aí. Eu sou Milena Faneco e estou falando com vocês hoje diretamente da Expo RH, em parceria com o RH Play. Ao meu lado eu tenho a Priscila Beghini, que é a CEO da Beghini Consultoria. Vamos começar, Priscila? Priscila, o que é um RH estratégico para você? Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, para a gente ter a oportunidade de falar sobre RH, que é o coração da empresa ali, que pulsa, né, levando energia para o time. Quando a gente fala em RH estratégico, a gente está falando daquele RH que está alinhado junto às demandas da empresa, com a estratégia da empresa. Então, ser estratégico é entender do negócio. Então, não é só entender sobre ferramentas, como o RH funciona, mas é entender do negócio, dos processos da empresa. Então, ser estratégico é você entender muito do negócio e, claro, das pessoas também. Eu sei que o seu negócio é voltado para treinamento e desenvolvimento de pessoas. Como que as empresas, como que as lideranças podem apoiar as estratégias de treinamento e desenvolvimento? Bom, quando a gente fala em liderança, é um papel super importante realmente para a questão de treinamentos, né? Que em alguns momentos a gente tem um desafio, sim, a gente sabe como é RH, de parar a produção, tirar a pessoa da área para vir para treinar. E o papel do líder é entender que aquele treinamento é um investimento de fato que vai apertar ali na produção, naquele momento, mas depois, quando a pessoa está preparada, treinada, o resultado ele é muito positivo, né? Então, o papel da liderança, de fato, é dessa compreensão que é um investimento futuro. A gente, além de preparar a pessoa, a retenção também, com uma pessoa preparada, ela está mais satisfeita com o trabalho, porque ela consegue entregar mais, né? Então, quando o líder consegue ter essa visão, que vai ter mais sucesso também, né? E que a equipe preparada reflete no sucesso dele como líder, aí a gente tem um combo bem assim, perfeito. Então, quando a RH vai fazer o plano de treinamento, é importante trazer o líder para perto dele, né? Ouvir o líder também, envolver ele desde o processo da estrutura do treinamento, ouvir qual que é a necessidade de cada pessoa e qual processo está falhando mais. Se a gente não traz o líder junto desde o primeiro momento, o processo ele pode ser falho, né? Então ele tem que ser envolvido ali desde o primeiro momento, entender qual que é a linguagem que a gente deve usar para cada time. De repente o time da noite gosta que fale de um jeito, da manhã prefere que fale de outro. Se é um time administrativo, então é outra linguagem. Então, quando a gente traz o líder para perto, desde essa construção ali até da abordagem da linguagem que a gente vai usar, o líder compra aquela ideia e vai conseguir fazer com que aquilo tenha sucesso e seja aplicado depois na rotina, né? Não fique só apenas no falado, nos slides, né? Que se torne realmente um treinamento aplicado no dia a dia. Então, o líder tem um papel, assim, fundamental. Não tem como a gente falar em treinamento se a gente falar de uma liderança participativa e ativa, né? E que entende do negócio, né, da área que ele está inserido. Bom, muito bom. Onde começa o treinamento e desenvolvimento? Eu posso falar que ele começa no onboarding? Exatamente, maravilhoso esse ponto. Porque assim, a gente percebe muito, né, em algumas empresas que eu já passei, são mais de 20 anos de estrada, de RH, e já me deparei com situações em que foi feita uma excelente contratação, um profissional com muita bagagem, muita experiência, mas não teve um onboarding, né? E ali nos primeiros dias, né, nos primeiros 90 dias, que são extremamente importantes para o sucesso, muitas vezes acontece a demissão. E aquele profissional, olhando para o profissional agora, ele se sente extremamente frustrado, fracassado, né? Porque fala, poxa, eu tenho uma trajetória de 10 anos, 15 anos, trabalhei em grandes empresas, fiz entregas e fui dispensado por baixa performance, né? Mas quando a gente vai analisar, teve uma falha no onboard. Então, ele não foi bem recebido, ele foi acolhido como deveria, e principalmente, né? Ele não entendeu todo o processo. Então, quando a gente fala de onboarding, ele é o sucesso para todas as funções, para todos os níveis, Independente, né? De tamanho de empresa. Independente de tamanho. A gente está falando, por exemplo, vamos pegar um exemplo mais simples, um auxiliar de produção. Ele precisa entender por que ele está fazendo aquilo, qual que é a cultura da empresa, qual que é a meta dele, o que ele tem que fazer para evoluir. É a mesma coisa que aplica para o cargo de liderança, porque muitas vezes, assim que eu percebo,
é que quando a gente contrata, né, as empresas contratam um cargo de liderança, um diretor, imagina que o diretor não precise, né? Não, ele já é um diretor, tem anos de empresa, não precisa de onboard, ele precisa também, porque está chegando num ambiente novo, né? Então, Lógico. é essencial. Ô, Pri, tô te chamando de Pri, Ok. Existe uma fórmula de sucesso? O que é o passo a passo para um onboarding eficiente? Ok, muito boa essa pergunta, né? Eu acredito que não tem uma receita de bolo pronta, sabe? Que eu vou aplicar para todas as empresas e vai funcionar igual. Então, realmente é entender qual que é a cultura daquela empresa, o que se espera para aquela pessoa, para aquela atividade, realmente fazer uma adaptação, como eu falei, né? Para o nível hierárquico, para a posição que ela vai ter. E o papel do líder é importante no onboarding também, né? Que não adianta apenas o RH fazer um processo todo estruturado, todo o treinamento e depois não ter a continuidade daquilo. Então não tem uma receita pronta. Eu ia te perguntar isso, tá? O onboarding foi maravilhoso, foi super bem feito. Como que a gente sustenta isso ao longo de toda a jornada do colaborador? Então, assim, quando a gente fala na jornada do colaborador, né, a gente está falando de outras ferramentas também, né? Então, por isso que é tão importante as tradicionais avaliações de 45 e 90, que ali a gente já identifica se o onboarding ele foi efetivo. Então, nos primeiros 45 dias, a gente já fala, não, foi ok, não, ele está com problema, não entendeu direito, a gente refaz o treinamento, então reforça um ponto que não foi entendido direito, né? E aí, depois de 90 dias, a gente avalia de novo. Então, esse acompanhamento é necessário e depois os treinamentos comportamentais, técnicos, para ir aprimorando esse profissional. Então, não é só fazer a integração e abandonar a pessoa. Tem todo o desenvolvimento, Tem todo né? desenvolvimento. Feedbacks, os PDIs, tem muitos recursos aí, né? Quais são os maiores desafios que você vê? Acho que é justamente esse, é manter a cultura, né? Hoje nós temos falado muito one-on-one, né? Que é o feedback mensal, e o ponto é realmente a gente manter, porque eu acho lindo, maravilhoso, vir em planta, fala que vai acontecer, mas muitas vezes o projeto vai perdendo a constância, vai perdendo a força. Então, o RH, ele é realmente aquela força para garantir que o processo continue acontecendo, que as práticas continuem sendo aplicadas, né? Você acha que a área de comunicação interna pode ser uma grande parceira estratégica nesse processo de manutenção e de fortalecimento dessa cultura? Com certeza. A comunicação interna eu considero ela fundamental nesse processo de treinamento. A comunicação, quando ela é falha dentro da empresa, a gente sabe os impactos que ela tem, né? Em grandes escalas, inclusive. Então, a comunicação ela pode ser utilizada tanto para a gente trabalhar a questão de cultura, questão de treinamento, orientações do dia a dia, de maneira geral, né? E é um apoio tanto para o líder quanto para o RH. Então, a comunicação interna, se ela falha, se a gente tem uma comunicação falha ali, a gente está falando com o cliente também. Então, a comunicação, de fato, ela é um dos pilares extremamente importantes, não só do RH, mas da empresa, né? De maneira geral. Muito bom. Voltando um pouquinho no desafio, mas com uma diferença entre o que é desafio e o que é o erro, né? Qual é o erro mais comum que você observa hoje? Se eu abrir o LinkedIn hoje, por exemplo, eu vou ver lá um monte de gente dando as boas-vindas para a empresa que ela está se recolocando, né? Com aqueles materiais lindos, ela fala assim, olha o meu onboard, né? A agenda, o crachá, o cordão do crachá, o computador, mas a gente sabe que o onboard não é isso, né? Então, começando do onboard, seguindo por toda a jornada do colaborador, qual é o erro mais comum? A gente falou de desafio, agora a gente vai falar de erro. O erro, eu acho que abandonar a pessoa, assim, me orientei, fiz um board, abandonei, esqueci, espero que ela vai ter ideias mirabolantes, vai entender o que eu espero dela e não falei, a gente volta com a questão de comunicação, né? Então, o erro que eu vejo, treinou a pessoa inicialmente, fez o onboarding e deixa ali o colaborador, não faz mais feedback, não faz mais orientação, não treina, não orienta mais. E aí a gente chega numa demissão que a gente chama de surpresa, né? Quando a gente tem um processo completo, né? Com feedbacks, com one-on-one bem feito, estruturado, a demissão nunca é uma surpresa. Então, lógico, ao meu ver, assim, o erro colocou a pessoa lá e nunca mais fala com ela, só espera que ela faça, mas
não alinha, não tem um alinhamento E claro. tudo isso é custo para a empresa, né? Nossa, é terrível. Porque o custo de uma admissão, ele é É alto. alto, de uma demissão é mais alto É mais ainda. alto ainda. Então, quando a gente fala, né, de uma contratação que ela não foi bem feita, a gente está falando de tempo de recrutamento, tempo de treinamento, investimento de processos, né, administrativos que são caros, e a rescisão onerosa, sem falar que a imagem da empresa ela fica negativa. Sim, você trabalha contra a sua marca empregadora, né? Muito bom. Agora, voltando a falar de educação corporativa um pouquinho, né? A gente observa, a gente vive isso. Mudanças absurdas todos os dias. Todo dia tem coisa nova. A gente tem um excesso de informação no nosso dia que a gente não dá conta de se capitalizar em cima de tudo isso, né? Como que as empresas podem estrategicamente criar planos de educação corporativa que realmente atraia o colaborador, né? Poxa, a rede social tá aí, né? É muito mais legal você ver um conteúdo na rede social do que você abrir o aplicativo de educação corporativa da empresa, né? Então, como que a gente traz o colaborador para essa necessidade, né? Faça ele perceber esse valor, é uma pergunta. E a outra, já emendando, né? E já falando de transformação digital. Qual é o impacto dessa transformação digital, principalmente inteligência artificial, na educação corporativa? Quando a gente fala da questão da educação corporativa, e primeiramente voltando à sua pergunta, né, de como motivar essa pessoa a buscar conhecimento, né? Realmente é um trabalho de conscientização, acredito que ele vem antes, de fato, da aplicação do treinamento em si, que conscientizar a importância daquilo para a vida dele. Né? A gente tem falado muito assim do aprendizado contínuo, né? Então, primeiro, um trabalho de conscientização, porque aquele conhecimento não é apenas para aquela empresa, mas é para a vida, para a trajetória profissional. Então, acho que o primeiro ponto ali é a conscientização do porquê. Quando a gente só chama o povo, sabe, manda o convite, coloca a pessoa dentro da sala e não sabe o objetivo. Por que tá aqui? E a pessoa só se engaja com aquilo que ela conhece. Ai, que chato, né? Ai, por que eu tô aqui, gente? E ela já fica, tem um monte de trabalho pra fazer, por que eu tô aqui, né? Então, quando a gente tem essa consciência, cara, você vai pra lá porque é importante por esse motivo, você vai ser mais produtivo, seu currículo profissional vai ser melhor. É a sua carreira, É né? a sua carreira. Então, assim, quando a gente envolve a pessoa ali, mostra para ela os ganhos, então aí ali a gente já tem um primeiro sucesso, né? E quando a gente fala de ferramentas, como você estava dizendo, inclusive de inteligência artificial e tudo mais hoje, eu já apliquei muitos treinamentos presenciais, eu também muitos online, materiais gravados. Eu vejo que os dois têm muita assertividade, desde que tenha feito esse alinhamento antes. E as plataformas digitais, elas têm sim essenciais, porque hoje a gente vive assim, vamos pensar numa grande indústria, né? Vários turnos, muitas pessoas, então a dificuldade de reunir todo mundo numa sala é muito grande. Então a gente tem as plataformas que apoiam demais, você consegue fazer muitas turmas, vários horários, né? Tem algumas campanhas de incentivo, né? Conforme você vai finalizando um ciclo, você faz pontos, e aí você ganha um prêmio. Então, assim, eu acho que a empresa ela precisa olhar para todas essas frentes também, para motivar a pessoa, para ela querer fazer, não se sentir obrigada, né? Mas é como algo positivo para ela. Até para que ele entenda quais são os comportamentos e as competências esperadas pela empresa, né? Tem que ter um match aí, se não tiver um match... Ai, caramba, né? Eu não queria estar aqui. É isso mesmo. Né? Pri, a gente está caminhando para o final. Então, para encerrar, a gente tem um saquinho surpresa aqui. Eu vou pedir para você sortear um papelzinho. Vamos lá, sorte aqui. Sorte. Uma pergunta misteriosa? Pergunta misteriosa. Vamos lá. Ai, meu Deus. Bom, se você tivesse que se descrever com um emoji, qual seria? Eu acho que eu seria um emoji sorridente, aquele feliz. Que eu acredito que, como pessoa e como RH, né, nosso papel realmente é olhar para o humano, né, e ser conectado com pessoas
Isso me deixa muito feliz, inclusive, né? Estar aqui, muito feliz Que pelo bom, convite. que bom. Acho que o emoji feliz me Ai, escreveria. que bom. Eu acho que combina com você Obrigada, esse foi emoji muito feliz. legal a nossa bate-papo. Pri, muito obrigada pela sua participação. Vai começar agora aqui mais uma palestra. Obrigada. Eu espero que o seu dia de hoje seja muito produtivo aqui na Expo RH. Acompanhe as nossas redes, tem muita coisa boa Já por estou aí. acompanhando lá. Obrigada, obrigada.